Olá, alunos! Chegamos à nossa lição de número 13 das lições bíblicas de jovens. Eu sou o professor Rildo Alves e o tema desta lição é Esperando Jesus para hoje. A síntese desta lição nos diz: a volta de Jesus será de forma inesperada. Pode se dar a qualquer dia e hora, por isso precisamos estar preparados. Os objetivos desta lição são: primeiro, compreender que precisamos aguardar a volta do Senhor com expectativa. Segundo, mostrar que Jesus Cristo é aquele que voltará. E terceiro, saber qual deve ser as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. E o texto bíblico desta lição está baseado em Apocalipse, capítulo 22, versículo do 1 até o versículo 14. Prezados alunos, chegamos à nossa última lição das lições bíblicas de jovens de 2021. Uma lição que, ao mesmo tempo, há uma oportunidade que nós temos aqui de estudar sobre a volta do Senhor Jesus e ainda já fechar com chave de ouro tudo aquilo que nós vimos ao longo desse trimestre. É uma oportunidade também para que você possa fazer a sua reflexão de como está a sua vida espiritual diante de Deus e diante também deste assunto que é a volta do Senhor Jesus. Um assunto que tem gerado, por um lado, esperança para aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas, por outro lado, tem servido de motivo para medo ou pânico para aqueles que aprendem este assunto de forma distorcida e sem uma base concreta, sólida e confiável na palavra de Deus. Então, eu quero dizer que estar aqui comentando esta lição ao longo deste trimestre, para mim foi um grande desafio e um desafio que foi superado, porque ao mesmo tempo em que eu aprendi muito com esta lição, em que eu também pude trazer um esclarecimento mesmo da minha própria fé para mim mesmo sobre este assunto, eu também pude somar e contribuir com outras pessoas que estão acompanhando, que me acompanharam até aqui. Então a lição que nós iremos estudar hoje é sobre aquilo que, já baseado com base em tudo aquilo que nós já vimos ao longo desse trimestre, que é a nossa esperança de um dia irmos morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós cremos, nós pentecostais cremos, que um dia nós seremos arrebatados e encontraremos o nosso Senhor e Salvador Jesus nos ares e iremos morar junto com Ele lá nos céus. No Antigo Testamento, a promessa que o Messias ele viria para salvar a humanidade, mas porém Israel interpretava esse Messias como um ser que viria de forma política e libertaria a Israel do jugo político do Império Romano daquela época. Mas Jesus ele veio com o objetivo de salvar a alma do homem, o espírito do homem. Ele dá um novo destino eterno, que ao invés da condenação, seria a salvação eterna, o direito de ter a sua comunhão com Deus restaurada. E esse Messias, ele veio, foi o Senhor Jesus, que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e em breve há de voltar para vir buscar a sua igreja, ou seja, aqueles que entregaram suas vidas para Ele, se arrependeram dos seus pecados e andam de acordo com a sua palavra. E estando já cientes desses pontos, ao qual nós deixamos aqui claros e revisamos, vamos à nossa lição. Primeiro ponto, a expectativa da volta do Senhor. Primeiro tópico, a promessa do rapto da noiva. Nós vimos na lição 3 que o arrebatamento da igreja ela tem uma analogia simbólica ou figurativa com o casamento judaico, no que se refere às figuras de linguagem com o noivo, a noiva, e também o período de cortejo em que se havia entre um casal do meio judaico. E com essa analogia, se tem aqui a doutrina aqui do arrebatamento, em que diz que Cristo ele irá voltar a qualquer momento, irá arrebatar a sua igreja. E a igreja, que somos nós que entregamos sua vida para Ele, nós passaremos ali 7 anos ali nas bodas do Cordeiro. E enquanto isso, aqui na terra, haverá a grande tribulação. E tal como um casamento só entre os convidados é uma questão, um evento particular, então esse arrebatamento ele será secreto e inesperado. E assim como num casamento existe um critério para que a pessoa possa participar, o convidado possa participar, da mesma forma aqui, a noiva ela tem um critério a ser seguido para que ela possa entrar nos céus.
Então vem aqui o segundo tópico, né? O compromisso da noiva com a santidade. Então esse critério para que os salvos em Cristo possam participar deste arrebatamento, ser incluído neste arrebatamento em um dia e morar com Jesus e serem arrebatados, é a santidade. A santidade aqui não é ser perfeito, é andar de acordo com a palavra de Deus, ou seja, seguir princípios que não desagradam a Deus, seguir princípios que honram a Deus e glorificam a Deus através das nossas vidas e das nossas obras. Então, assim como no casamento da vida real, o noivo ele espera que a noiva se guardem para si, então assim Jesus espera que a igreja se guarde para ele através da santidade. É claro que é bem lembrado e bom lembrar que quando se fala de casamento entre Cristo e a igreja, não está se falando aqui na questão sexual, está falando aqui, apontando aqui para o fato de que, assim como o noivo quando casa, a noiva passa a morar junto com o noivo, é um desejo de Deus, através de Jesus, que a sua igreja vá morar no céu junto com ele. Conforme está escrito em João capítulo 14 e o versículo 3, que nos diz: E se eu vos for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então fala sobre essa questão aí de morar junto com ele, da igreja descansar no Senhor e deixar de estar num ambiente de pecado que é este mundo e estar em um ambiente 100% santo e onde nunca mais haverá dor nem sofrimento e nem pecado. Então é isso que tem que ficar claro aqui. E o terceiro tópico nos diz: as obras serão recompensadas. Então outra questão aqui que nós estamos estudando, da expectativa para a volta do Senhor Jesus. O primeiro foi a promessa do rapto da igreja, que é o arrebatamento. O segundo foi o compromisso da noiva com a santidade, que tem que haver santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E o terceiro tópico aqui nos diz sobre as obras serão recompensadas, ou seja, aquilo que fazemos para o Senhor, haverá um galardão, ou seja, uma recompensa para aquilo que fazemos para o Senhor, se o fizermos com toda a sinceridade do nosso coração. Então isso será recompensado pelo Senhor. Segundo ponto, Jesus Cristo, aquele que voltará. Primeiro tópico, Jesus Cristo, o grande vencedor. Então vale ressaltar aqui que a função primordial da escatologia bíblica é glorificar a Cristo. Depois de falar sobre o galardão, Jesus declara: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 13. Então a escatologia aponta que Jesus Cristo, ele passou por tudo, mas que ao final ele venceu. Então a escatologia bíblica, ao qual nós estudamos até aqui, nos mostra que é um assunto em que nós não deveremos ter por um gatilho de medo, de pânico, ou de ansiedade, ou até mesmo de depressão. Mas é um assunto que nós devemos, como cristãos que servimos a Deus, estarmos aprofundados para que não sejamos enganados. E também é um assunto que, quando nós estudamos profundamente, entendemos que, apesar das dificuldades, das tribulações, um dia tudo isso vai passar e nós seremos vencedores com Cristo Jesus. Então, assim como ele foi vencedor e é vencedor, então nós um dia com ele seremos. Segundo tópico, Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem. Então aprendemos com a palavra de Deus que somente Jesus, ele pode mudar o destino da humanidade e daqueles que o buscam. Então, a escatologia serve para nos mostrar isso. Aqueles que servem a Jesus terão um destino, porém aqueles que o rejeitarem a sua palavra, também terá o seu destino traçado pela sua própria decisão. E como vimos também na lição passada, que não existe esse negócio de que todo mundo vai para o céu. Todo mundo que aceitar Cristo como Salvador e servi-lo. Então, aquelas pessoas que não entregarem a sua vida ao Senhor Jesus não têm um terceiro lugar. Só há dois caminhos, ou céu ou inferno, ou paraíso ou Hades. Ou seja, somente aqueles que entregarem a sua vida ao Senhor Jesus é que irão para o paraíso e posteriormente ressuscitarão no arrebatamento para irem para os céus propriamente dito. E aquelas pessoas que não servem a Deus ressuscitarão no juízo final para serem condenadas e por fim serem lançadas no lago de fogo. Então isso é o que a palavra de Deus nos diz. Então a escatologia nos serve para nos alertar
para nós que estamos em vida, para que nós possamos fazer a decisão certa, que é escolher servir ao Senhor Jesus. Mas seguir a Jesus não por medo de sermos condenados, mas por reconhecer também o seu sacrifício lá na cruz do Calvário por mim e por você. Então isso que tem que ficar claro. Nós temos que servir a Deus por quem Ele é, pelo seu amor para conosco. E teremos por bônus o direito à vida eterna e à salvação eterna. Terceiro tópico, Jesus, o único que pode purificar o pecador. É através desse assunto também que nós pregamos a palavra de Deus, pregamos o Evangelho, de que o pecador ele pode ter o perdão dos seus pecados se ele se arrepender e entregar sua vida ao Senhor Jesus. E além disso, haverá para ele o direito à vida eterna se ele permanecer até o fim na presença de Deus e servindo a Deus com sinceridade. E aprendemos que só o sangue de Jesus pode limpar de todo o pecado, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7. Somente serão arrebatados aqueles que tiverem seus corações purificados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Ou seja, nós, apesar de sermos crentes, somos seres humanos, então nós estamos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos pecados que qualquer pessoa que não serve a Deus está sujeito. Mas há uma diferença entre aqueles que servem a Deus quando eles erram, quando eles pecam, e aquelas pessoas que não servem a Deus e quando elas pecam. É que nós, quando nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós não pecamos por prazer. Pecamos por falha humana, por limitação humana, mas não por prazer, de forma acidental. Ou seja, nós poderemos cometer algum erro, algum pecado por nossas falhas e limitações humanas, mas não por prazer nisso. Então, quando nós pecamos e procuramos a nos arrependermos e pedimos perdão a Deus, então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda a injustiça. Terceiro ponto, atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Primeiro tópico, amar a vinda de Cristo. Então, neste primeiro tópico, mostra a primeira atitude que nós, como crentes, devemos ter diante da volta de Jesus, que é amar a sua vinda. Ou seja, tem pessoas que, quando falam sobre este assunto, pessoas mesmo que servem a Deus, ficam pensando mais nas coisas daqui da terra, nos objetivos a serem alcançados, do que na volta de Jesus. Quantas pessoas você já ouviu na igreja, ou até mesmo no seu círculo social, dizerem: Jesus não volta agora não, porque eu ainda quero me casar, ainda quero estudar, quero trabalhar. Eu já falei isso aqui durante as primeiras lições que nós falamos aqui, que nós devemos ter a Deus e a Jesus como centro de nossas vidas e encarar esta vida que nós estamos aqui como que nós fomos mordomos do Senhor. Ou seja, devemos encarar esta vida como nós somos mordomos, que aquilo que nós temos é de Deus, é Ele que nos entregou, é Ele que nos responsabiliza por assumirmos algo, seja algo pequeno ou grande. Nós começamos a pensar desta forma, nós nos sujeitamos à vontade e à soberania de Deus, ou seja, se é da vontade dEle que nós venhamos a fazer o que tivermos de fazer aqui nesta terra, venhamos a alcançar lugares de honra, amém. Mas se durante este percurso em que nós estivermos buscando uma carreira, estivermos indo em objetivo e em direção a algo que nós estejamos buscando, amém também. Então nós devemos ter essa visão desapegada das coisas daqui. Outra coisa que nós devemos praticar é o amor ao próximo, ou seja, a gente fazer aos outros como que nós fazemos a nós mesmos, ou seja, a gente não ser tão egoísta a ponto de deixar de fazer o bem, porque tem pessoas que podem fazer o bem, mas nega esse bem para ser feito, mesmo uma pessoa dizendo que serve a Deus. Então nós devemos ser pessoas coerentes com aquilo que nós cremos. Então é isso que tem que ficar claro, que a volta de Jesus tem que ser motivo de esperança, de fortalecimento, e não de medo, de pânico, e de incertezas, de insegurança, de ansiedade ou depressão. Então, este assunto deve nos trazer segurança, firmeza, alerta, assim como foi as virgens prudentes da parábola das virgens. Então, devemos ter essa esperança no Senhor Jesus e de que Ele é maior do que todas as coisas. Então, enquanto estivermos aqui, o que vier para que nós venhamos a fazer, que façamos para a honra e glória do Senhor. Mas se durante esse percurso o Senhor Jesus ele voltar, amém também. Então, devemos ter essa tranquilidade. A segunda atitude do crente
diante da volta de Jesus, está aqui no segundo tópico, que nos diz desfrutar da suficiência de Cristo. Então, Cristo deve estar acima de todas as coisas, acima de nós, acima dos nossos desejos e ansiedades, e acima de todas as coisas. Então, quando Cristo é o centro das nossas vidas, então nós tranquilizamos, porque a nossa esperança está no Senhor Jesus. Então, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa tranquilidade. Então, é isso que nós devemos ter em mente. E terceiro e último tópico é viver segundo a graça. Devemos entender que a salvação não veio por merecimento humano, não veio por obras, mas através de Jesus. Mas também devemos entender que nós precisamos santificarmos as nossas vidas, porque tem pessoas que acham que, pelo fato de nós não estarmos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, nós devemos fazer as coisas que vier na telha, que deve vier sem ter aquele critério, sem ter santificação, sem ter uma separação. Então nós devemos fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas palavras e na forma como nós agimos diante das situações. Então, isso que as pessoas precisam ver em nós. Então, que nós possamos viver segundo a graça, mas não devemos usar da liberdade que Cristo nos deu para dar ocasião e lugar à carne. Devemos andar segundo o Espírito, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Não é que nós iremos ser robô, não é que nós iremos deixar de fazer o que tem que ser feito, mas tudo que nós viermos fazer, que seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, para finalizarmos a nossa aula, eu quero destacar aqui alguns pontos que nós vimos ao longo desta aula. Então, primeiro, segunda lição, quem recebeu a revelação da vitória final do Cordeiro, que foi morto, o qual, por fim, concluirá sua missão e reinará eternamente? João, na ilha de Patmos. Ou seja, a gente sabe, ao longo de todas as lições que nós já vimos, e também inclusive esta, que o apóstolo João foi quem recebeu ali a revelação do Apocalipse ali na ilha de Patmos. Então, isso que tem que ficar claro. Segundo, como a igreja deve aguardar a volta de Cristo? A noiva de Cristo deve aguardar a volta de Cristo de forma gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, aqui foi em outras palavras daquilo que eu falei, mas significa a mesma coisa, que nós, como cristãos, devemos aguardar a volta do Senhor Jesus, mas santificando nossa vida e também fazendo e cumprindo nosso dever como cristãos, enquanto nós estamos aqui na terra, e que a nossa vida não venha envergonhar o nome do Senhor, mas glorificá-lo, tanto através da nossa forma de viver, como também através das nossas obras e atitudes. Terceiro ponto aqui, como a noiva de Cristo deve viver neste mundo, como sal e luz do mundo e de modo santo, aquilo que eu já falei anteriormente. Cite 3 características de Jesus Cristo segundo a lição. Jesus Cristo, o grande vencedor, o único que pode salvar o homem e o único que pode nos purificar. E quinto e último, quais são as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus Cristo. Então, o primeiro é amar a vinda de Cristo. Segundo, desfrutar da suficiência de Cristo. E terceiro, viver segundo a graça. E chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou desta aula, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu estiver aqui postando um novo conteúdo. E nós nos encontramos na próxima aula e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.